Pessoal, a dificuldade de fazer escolhas permeia a nossa jornada. Muitas vezes nos deixamos imersos em um mar de indecisões e cada opção representa um caminho a seguir. Sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Rejane Ferreira. Seja bem-vinda, Rejane! Bom dia! Bom dia, vida! Feliz segunda-feira! Isso! Vamos escolher viver bem esse dia. Vamos! Vai ser o melhor dia da nossa vida. Então, bora sentar. Vamos sentar aqui um pouquinho, bater um papo sobre essas escolhas. Menina, até uma escolhinha de nada faz a gente ficar um pouco receosa. Sim. Cleide, a gente escolhe o tempo inteiro, o dia todo. A gente faz escolha grande, faz escolha pequena, mas escolhe sempre. E, é claro, nem sempre é muito fácil fazer essas danadas dessas escolhas. Mas é um processo que nunca termina, é contínuo e a gente tem que aprender a fazer isso sempre da melhor maneira. Pois então, conseguir se posicionar, escolher, definir, assumir uma postura pode ser muito difícil para algumas pessoas. Por que isso acontece? Pois é. Olha, esse excesso de possibilidades de escolha, na verdade, ele chega a ser até um pouco recente na humanidade. Porque durante muito tempo, o ser humano, ele era implicado, ele era direcionado a seguir padrões mais fixos, mais rígidos. E em função disso, ele acabava tendo que se submeter a esses padrões e não tinha tanta possibilidade de mudar a vida, mudar a escolha que já tinha feito. Então, né, tudo aquilo que era destinado, se eu fui para uma profissão, eu vou ficar nessa profissão até me aposentar. Se eu estou numa cidade, eu vou ficar nessa cidade até me aposentar. Se eu era de uma determinada classe social, eu tinha uma chance muito maior de me manter do que mudar. Hoje, nós temos uma chance muito diferente. Nós estamos numa era de muita diversidade, de muita possibilidade de escolha. Inclusive, isso até em questões muito concretas. Se a gente, por exemplo, vai tomar um simples café. Hoje em dia, a gente vai lá e aí você quer o café de que jeito? Descafeinado, cappuccino, sabor isso, sabor aquilo. Então, a amplitude de escolha ficou muito maior. E mais difícil. E mais difícil. Então, a primeira questão é o excesso das possibilidades de escolha e hoje a gente ter uma permissão, o que é um avanço para a humanidade, de escolher fazer diferente. Agora, toda escolha implica em uma perda. Se eu tenho 10 opções e eu preciso escolher uma, eu tenho que saber perder as outras 9 opções. E aí a gente fica naquela insegurança. Será que isso que eu estou escolhendo é o melhor para mim? A gente muitas vezes cai naquela idealização, querendo fazer sempre a melhor escolha. Eu tenho que. Então isso já é uma dificuldade muito grande, uma idealização muito alta. Eu tenho que lidar com aquela culpa de não ter escolhido as outras coisas. Então, puxa, aquilo que eu abri mão, eu ficar constrangida, será que alguém vai ficar chateado comigo? Então, tem muito medo envolvido, muita culpa envolvida, muita dificuldade de perder, muita dificuldade de se implicar com as próprias escolhas, de assumir as responsabilidades das escolhas e nisso a pessoa começa a patinar nessa história de escolha. Além de patinar, dá uma certa preocupação e a gente até acaba se penalizando por isso. Eu vou comprar uma blusa, tem uma verde e uma cor de rosa. Ai, meu Deus do céu, qual que eu levo? Quer saber? Eu vou levar as duas. Aí depois fica arrependido. Eu não precisava disso, pra que eu fui fazer isso? É o que você está dizendo, perder as 9. Tem 10, vou perder 9. Mas será que aquela número 4 ou aquela número 6 não seria melhor? E essa agonia que a gente fica, como é que faz para tirar essa agonia? Exato, então vamos lá. Tem uma questão no psique humano que a gente fica querendo buscar a completude. A gente quer ter uma sensação de perfeição. Então, eu quero... E aí tem muito a ver com aquilo que eu falei da idealização. Eu quero ter aquela escolha e aí, com tanta dificuldade de comprar, de escolher a cor, eu quero ficar com essa... E quando a gente faz a escolha, a gente descobre que não existe
é esse nível de completude, esse nível de perfeição. E aí começa aquele sofrimento, por que eu abri mão daquela outra alternativa? Pessoal, a gente tem que ter essa maturidade emocional para entender que essa completude na vida não existe. Nós somos seres inacabados, nós somos seres em constante falta. A gente convive com as coisas que faltam. Ah, eu escolhi tal profissão, que maravilha, que legal. Essa profissão me atende em tudo, ela é uma profissão que eu não preciso ter grandes desafios, eu levo ela de uma maneira muito tranquila? Muito provavelmente não. Ela traz para mim realizações, mas traz desafios. Então, eu me envolver, e aí tem uma palavra essencial, usufruir. Usufruir da escolha que se faz. A gente tem uma tendência de, depois de ter escolhido, parar de cuidar daquilo, parar de enaltecer, parar até de curtir. Então, ao invés de ficar gastando tanta energia e tanto sofrimento com aquilo que não escolheu, que tal de se divertir, usufruir mais do que você tem escolhido? É uma alternativa. Isso vale também para relacionamentos? Para tudo. Cleide, a gente escolhe o tempo inteiro, inclusive quem está num relacionamento. Se eu estou hoje casada, é porque eu tenho essa escolha. Como é que eu estou casada e não cuido do meu relacionamento? Eu não cuido da minha escolha. Como é que eu escolho ter, como eu falei da profissão, como é que eu escolhi, ser mãe? Como é que eu escolho morar onde eu moro e não cuidar do que eu escolho? A gente tem que se implicar com as nossas escolhas. E não de uma maneira, gente, ruim, sabe? Fica parecendo, nossa, eu sou, então, escrava de tudo aquilo que eu escolhi. Sim, as consequências competem a mim, mas tanto nas pelejas, mas também no lado bom, no lado do usufruto. Então, vamos ter bons olhos com as nossas escolhas, parar de ficar achando aquela coisa que eu já comentei essa frase aqui várias vezes, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Então, olha, traga mais pra cá, curta o que você escolheu e cuide do que você escolheu. Namorar mais o marido, namorar mais as plantinhas, namorar mais o nosso trabalho. É um namoro, né? Aí vem, você trouxe uma palavra muito legal, porque você falou assim, namoro. A gente tem essa tendência na parte lá do relacionamento, quando é namoro, o que a gente faz? Eu me apronto mais, eu planejo, o que eu quero fazer, a pessoa vai ter ali o aniversário da pessoa, eu penso no como que eu vou agradá-la ainda mais. Aí na hora que entra no batidão da rotina e tudo, que vai para um formato de casamento, o namoro se perde. E aí eu pergunto, por quê? Não continua sendo uma escolha? Sim. Então, não é porque a gente vai se habituando com o dia a dia e as durezas do dia a dia existem, não tem jeito, mas eu posso colocar mais leveza nessas durezas e mais prazer no dia a dia. Isso é algo muito do século XXI. A gente não tem mais aquele formato de trabalhar durante toda uma carreira para ser feliz na aposentadoria. Achar que a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é dia de sofrer para ser feliz só no final de semana. Nós não temos esse formato mais. A gente tem condição de colocar esse bem viver a cada momento da nossa vida. Sim, e hoje vai ser o melhor dia da nossa vida. Então, Regiane, você me deu um fôlego quando você disse que nós não somos perfeitos. E a escolha não é uma coisa assim exata e acabou e você vai ser feliz, não. Nossa, você tirou um peso das minhas costas. E eu quero saber que dicas que você daria para as pessoas muito indecisas. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, não tem jeito. Saiba um pouco mais de você. É muito comum na nossa prática clínica, quem trabalha com esse universo da psicologia, da psicanálise, é muito comum as pessoas muito indecisas, elas terem uma baixa escuta do que elas desejam, do que elas sentem, qual que é a percepção delas. E aí elas ficam, às vezes, no embate. Eu faço aquilo que eu tenho percebido como que seja melhor para mim, ou eu vou lá
para aquilo que eu acho que os outros esperam de mim. Então já tem essa divergência entre o que eu quero e o que eu acho que o outro queira de mim. Outro ponto, então, primeiro, o se conhecer. Segundo, a gente quer escolher e ter uma garantia de que a nossa escolha é a melhor. Gente, garantia nós não temos de nada, nunca. E eu só vou saber quais as consequências reais da minha escolha depois. É a posteriori, assim, é depois, não é antes. Então, a partir do momento que eu fiz uma escolha, eu vou me empenhar com essa escolha. Eu vou cuidar dessa escolha. Eu vou usufruir dessa escolha. Inclusive, eu posso perceber que eu posso até cometer uma escolha errada. E aí, o que a gente faz com isso? Aprenda com o erro. Aprenda a ter a compreensão de que uma escolha errada não derrota a minha vida. Ela me traz experiências, aprendizado, para que eu, inclusive, possa escolher melhor da próxima vez. Inclusive, gostar dessa escolha. Sim. Não é? Rejane, outra coisa assim que eu gostaria de saber é quando a pessoa se sente acuada para fazer uma escolha, ela se sente obrigada a fazer a escolha. E às vezes ela faz uma escolha, qualquer outra. Não, qualquer uma serve. E quais são as consequências de não pensar bem na escolha? Então, você trouxe um ponto essencial, muito bacana. Pessoal, olha só a ideia. Se posicionar na postura de não escolher, deixar o outro escolher por mim, é uma escolha também. Então, toda vez que a gente está num determinado contexto. Ah, mas por que você fez assim? Ah, porque o outro falou. Você escolheu deixar que o outro falasse. Muitas pessoas têm aquela impulsividade de querer se decidir sem dar uma refletida antes. Se esse é o seu caso, dê uma pensada. A gente, quando às vezes recebe... Vou pegar um exemplo bem corriqueiro. Você recebeu um convite de alguma coisa. A nossa tendência imediata, muitas vezes, é confirmar, dizer um sim para que a gente logo faça aquilo que o outro quer de mim. Conduza um pouco melhor essa tendência, essa impulsividade e aprenda a mudar um pouco esse padrão. Fala assim, pera lá, posso te responder daqui a pouco? Vou dar uma refletida aqui e já te falo. Essa parte de passar por aqui, o que eu quero, o que eu penso sobre isso, o que eu estou sentindo, é tão melhor, porque na hora que eu faço, que eu digo, né, o sim, o meu não, ele é pra valer. Porque essa tendência que a gente tem, pessoal, de não saber dizer o não, né, de falar sim e lá no fundo não querer aquilo, de alguma forma, esse saldo devedor, ele vai se manifestar. Ou internamente em algum sofrimento, ou na minha relação com uma pessoa. E a gente tem que ter um pouco mais de autenticidade na vida. E pode até adoecer. Pode, Deus claro. me livre e guarde. Por que algumas escolhas não perduram e as pessoas acabam tendo uma recaída frente ao que tinha escolhido? Isso também é bem legal. E dá pano pra manga. Dá mesmo. Ficar falando dessa parte de recaída, Cleide, olha só. Tudo bem, eu falei que a gente escolhe o tempo inteiro e é fato. Sim. Agora, tem muitas escolhas que as consequências, o retorno dela é a médio e longo prazo. E aí, o que nós estamos vivendo nessa era do século XXI? Um imediatismo muito grande. Cuidado com isso. De fato, tem muitas coisas que o tempo otimizou e a gente rapidão já tem ali um resultado muito otimizado. Por outro lado, tem várias coisas na vida que ainda a gente precisa de um empenho duradouro para que elas possam ter o reflexo, para que elas possam ter as consequências que a gente buscou. Esse imediatismo, gente, eu fico vendo, por exemplo, até na parte profissional. Muitas pessoas veem assim, mas eu tenho me empenhado, eu tenho feito. Na hora que você vai lá ver, ela não deu ainda o tempo necessário de estar tendo o usufruto daquilo que ela está se empenhando. E aí já... Não, então não é isso, eu já vou pular para outra coisa, seja na profissão, seja num relacionamento, seja em qualquer coisa. Então, a gente trazer para o nosso psiquismo esse imediatismo, essa tendência de fazer uma escolha e já querer um resultado logo, tomar cuidado com isso. Aí tem a danada da recaída. Então, vamos imaginar, eu estou ali
tentando levar um estilo de vida diferente, porque eu internalizei que eu quero fazer isso. Ótimo. É tudo novo, inclusive para o meu cérebro. Tudo aquilo que eu faço de novo, eu quebro um padrão. Se antes eu estava com uma vida muito sedentária e comecei a fazer uma atividade física, eu estou quebrando esse padrão. Aí a gente vai, começa empolgado e tudo mais, mas vai ter o dia que eu vou estar mais cansada, vai ter o dia que eu tô com preguiça mesmo, vai ter o dia que vai me dar uma vontade danada de ficar assim deitada e me poupar dessa energia. Aí vem a história. A recaída faz parte do processo de mudança, mas depois eu preciso me realinhar com esse desejo lá na frente. E nós temos uma estrutura cerebral que pode nos favorecer. Nós temos o lobo pré-frontal, que é essa parte aqui mais da frente do cérebro, gente. É aí que a gente tem que virar e falar, opa, o que eu quero lá na frente, vai lá, continue mais um pouco, se dedique mais. Essa região, quanto mais a gente estiver atento ao aqui e agora, quanto mais a gente tiver um autoconhecimento legal, eu ativo melhor isso e eu me ponho alinhada com o meu desejo e aí eu me empenho de uma maneira muito mais leve e menos sofrida. Rejane, as pessoas que vão no seu consultório, elas também têm essa pressa de se curar? Sim. Sim, e aí é interessante, eu só atendo público adulto e idoso, não trabalho com público infanto e juvenil. Então tem pessoas que assim, levaram toda uma jornada de vida e foram derrapando e vão para um processo de terapia e é claro que elas querem mudança, isso é muito bom, já ter se dado essa oportunidade é maravilhoso, mas essa mudança, nem toda mudança, tem algumas que são bem rápidas no sentido de drásticas, mas tem algumas mudanças que elas vão acontecer de uma maneira mais gradativa. Então, eu sempre peço um combinado. Eu falo assim, não vamos desqualificar o que você está alcançando, não vamos tirar, né, o reconhecimento do que você está alcançando. Se você for se comparar com o ideal que você queria e o jeito que você está, vai ficar uma discrepância muito grande. Mas se você se comparar com você de ontem e o você de hoje, você fala, opa, eu já estou dando um passo. Então tem mudança, gente, que é possível, mas ela é um pouco mais gradativa. Então quando a gente também se acolhe, se reconhece, é uma mudança que é pertinente, eu estou mudando não é para o outro ver, eu estou mudando é para mim. Agora, eu vou ser estratégica comigo. Não adianta eu querer fazer uma mudança, eu vou fazer tudo diferente, eu vou viver que nem um formato do ideal e vou como uma pessoa, um robozinho lá. Não vai funcionar. Você sabe que não vai. Então vamos fazer por etapas, vamos reconhecer, vamos entender que essa dinâmica de um comportamento diferente, de uma escolha diferente, vai trazer consequências diferentes. Então a gente vai se habituando nesse processo gradativo. Gente, é muita história para a gente falar sobre isso e isso é muito importante. E quando a pessoa tem que fazer uma mudança que não é muito bem vista, por exemplo, uma mulher que é casada, tem 2 filhos e ela recebeu uma proposta para trabalhar em outro país. Só que ela não pode levar os filhos agora. E ela vai ganhar 4, 5 vezes mais. Como é que faz isso? Você trouxe um caso interessante. Eu conheço uma profissional que não foi outro país, mas foi um outro estado aqui do Brasil. E ela bancou essa decisão conjuntamente com o esposo, os filhos e tudo mais. Então, você está trazendo um aspecto importante. Quando a gente faz uma escolha que destoa daquilo que a gente imagina que o ambiente cultural, o meio que a gente convive julga, isso é tão impactante, isso é tão forte. A pessoa não estava fazendo absolutamente nada de errado no sentido moral, ético, de forma alguma. Mas ela estava, de fato, destoando de um padrão comportamental que é mãe que é mãe tem que ficar convivendo de uma maneira próxima dos filhos. Ou se, por exemplo, sei lá, a pessoa escolhe, a gente está falando do aspecto feminino, eu escolho me casar com um homem que tem uma condição financeira pior do que a minha. Tudo isso é aquele impacto. Como é que a gente lida? Como é que a gente enfrenta um contexto que destoa daquilo que a sociedade espera da gente? Pessoal, vamos lá de novo. Vamos adentrar mais
para o nosso interior, para quem a gente é, para a nossa singularidade e colocar um pouco mais de brandura, um pouco mais de serenidade dentro do nosso formato. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo o tempo inteiro, então vamos abrir mão dessa tendência nossa, porque é uma tendência de ferida narcísica. Eu tenho que ser legal para todo mundo, eu tenho que ser alinhada com aquilo que eu tenho interpretado que seja o melhor para mim. Nem sempre é muito fácil fazer isso. Tem pessoas que vão continuar olhando a gente e aplaudindo, tem gente que vai vaiar, mas o mais importante, eu espero que dentro da gente a gente esteja reconhecendo que a minha escolha está pertinente para aquilo que eu tanto quero vivenciar na vida, que é a felicidade, o bem viver. Se, por exemplo, eu estou num trabalho, quem está nos vendo aí pode até se sentir assim. Eu estou num trabalho e eu não consigo ter uma postura mais enérgica. Eu sempre sou muito brincalhona e tudo mais, mas eu gostaria de ser mais enérgica. Mas o meu natural não permite isso. Como que eu me aceito se eu não consigo essa mudança? Nossa, muito legal. Porque aí vamos lá de novo. Será que eu preciso ter essa postura porque realmente é uma demanda ali do contexto do trabalho, da equipe? Ou será que eu não posso me manter na minha postura, mas eu ter ali uma inventividade, uma criatividade para poder fazer algum ajuste no meu jeito de liderar, em que eu consiga envolver as pessoas, mas também colocar para as pessoas a situação de demanda das responsabilidades e tudo mais? Essa outra questão é muito do século XXI. A gente não precisa mais padronizar. Então, a partir do momento que você é um chefe de uma equipe, você tem que ir ali, vestir de uma maneira mais formal, manter uma certa distância. A gente tem tantos formatos de liderança e, mesmo que eu tenha essa doçura dentro de mim, eu também posso me permitir ter momentos de uma colocação ali mais firme. Às vezes eu vou fazer isso de uma maneira diferente, inclusive assumindo. Você pode, por exemplo, se aproximar de algum colaborador e falar assim, olha, eu vou fazer uma coisa com você que é um desafio para mim. Eu chamar a atenção de alguma coisa não é uma tarefa muito fácil, mas aí você joga lá para o contexto, a gente percebeu que naquele dia aconteceu aquilo e aquilo ali realmente é uma coisa que a gente tem que saber lidar de uma outra forma. Ou seja, eu vou achar um formato de colocar o meu comando, mas sem perder a minha singularidade. E a pessoa que fica com medo? Que o medo de fazer alguma mudança é tão grande que chega a manifestar fisicamente. Chega. Cleide, tem gente que quando assume uma mudança de vida, uma escolha, mesmo que ela seja maravilhosa, não é raro as pessoas, por exemplo, adoecerem. No primeiro momento, porque é tão esquisito a gente se deslocar da nossa posição subjetiva, é tão avassalador. Isso também é outra coisa muito bacana, que um processo de psicoterapia ajuda a gente a se acolher. Porque a gente vai e fala, gente, eu decidi agora fazer por um caminho diferente. Mas esse suporte, ter um lugar que eu me alinho novamente, que eu dimensiono, que isso faz sentido para mim, que eu vou estar enfrentando algumas coisas, mas que é pertinente, isso vai me dando um acolhimento interno para eu dar conta de enfrentar essa mudança sem me sentir tão modificada, tão desajustada, desalinhada, inclusive internamente. Crises, por exemplo, de ansiedade, porque eu estou fazendo diferente, e o que eu conheço, mesmo que esteja me trazendo consequências ruins, são consequências que eu conheço. Então, na hora que eu vou para um formato novo, o que vem aí pela frente? A gente não sabe. Então, isso tende a fazer com que a pessoa olhe para esse futuro de uma maneira mais ansiogênica. Então, um processo de terapia pode ajudar, uma meditação. E nós estamos aqui na TV Pai Eterno, o nosso próprio processo mesmo de fé, de acreditar, de crença, de falar, gente, é pertinente essa minha escolha,
deixa eu pegar esse, né, esse meu enfrentamento e deixa eu pedir a bênção do céu, deixa eu pedir para o Divino Pai Eterno me ajudar a me manter nesse segmento dessa minha escolha. Se ela for pertinente para mim, se for, que ela flua da melhor maneira. Então, eu acho que a gente tem alguns recursos, né, de terapia, de religião, de autoconhecimento, de meditação, para a gente se alinhar e ir seguindo a vida, fazendo escolhas melhores para a gente. E para finalizar, com escolhas que eu quero fazer, a gente ouve tanto falar assim, olha, não conta muito as suas coisas, não, fica quietinha, que dá mais certo. Mas eu não aguento, eu sou tagarela, eu quero falar, e aí talvez não vai dar certo, porque eu falo demais. Que situação difícil. Olha, não é que a gente tem uma regra, se pode contar ou se não pode contar. Eu só queria que as pessoas tomassem um pouquinho de cuidado, porque essa fala, ela é uma fala, gente, e a psicanálise estuda muito isso, né? Antigamente, num formato até início do século XX, primeira metade do século XX, eu vou falar uma coisa meio estranha, mas é real. Era meio que quase que uma ousadia muito grande, um erro, as pessoas serem muito felizes, elas terem grandes alcances. Então, a gente partia do princípio, isso consciente ou inconscientemente, que naquilo que eu me destacava, aquilo que eu fosse ser mais feliz, me realizar mais, eu não estou falando só questão de dinheiro, não, mas aquilo que eu fosse ali, bancar uma escolha, eu tinha era uma chance tão grande de eu ser mal vista, das pessoas olharem para mim com um olhar assim, da inveja, do ciúme, de não sei e tal, que as pessoas se sentiam inseguras e acabavam não contando para ninguém, com medo do tal, do olho gordo, ai meu Deus e tal. Mas, na verdade, o drama era dentro dela. Uma dificuldade de falar, quando eu faço diferente, gente, né, aquela história, eu tô saindo de um certo pacto social, então isso causa um impacto. Com certeza. Então eu vou ali numa tentativa de eu vou ficar só na minha, eu não vou contar nada pra ninguém, porque senão vão olhar e vão gorar e não vai dar certo. Isso é uma insegurança interna. As pessoas até podiam estar fazendo isso, hoje ainda fazem, mas fazem numa intensidade muito menor, mas pode ter certeza, eu estou falando muito mais de um drama interno, de um medo meu, né? O povo não pode pensar que eu estou tão bem assim na fita, eu tenho que manter ali o meu discurso de queixa, eu tenho que me manter naquela pegada meio de sofrimento, de peleja e tudo, para me manter socialmente aceita. Então, mais uma vez, nesse ponto, o século XXI ele é muito mais libertador. Agora, a gente tem que verdadeiramente cultivar aquilo que a gente escolheu, ter pertinência com as nossas escolhas, usufruir e saber, claro, que a gente não precisa ter nenhuma rigidez. Vamos manter a flexibilidade. Hoje a vida é igual GPS. A qualquer momento a gente pode fazer novo cálculo da rota e a gente vai escolhendo rotas alternativas. Isso não é drama, não é problema nenhum, faz parte da vida. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Foi muito lindo. Obrigada.